Fala pessoal, beleza? Continuando então, né, mais uma etapa do nosso tutorial. Agora vamos focar nos métodos de solução, né, que aí são parâmetros diretamente relacionados a, obviamente, né, a solução das equações. E já vamos iniciando aqui, né, no menu aqui à esquerda, na parte, né, no menu Solution, né, na aba Solution, enfim. Temos essas opções aqui. A primeira delas é um métodos, né. Vamos dar um duplo clique aqui. Aparece essa caixinha, essa aba aqui, Task Page, né? Então a gente tem aqui o nome de Solution Methods aqui. E aqui a primeira parte ele fala sobre Pressure Velocity Coupling, né? Isso é um... E aqui a gente vai escolher um scheme, né? Que é um modelo que vai fazer, então, o chamado acoplamento pressão-velocidade, que é um dos processos aí da conversão das equações diferenciais por meio do método dos volumes finitos, né? Que é necessário, então, passar por isso, né? Porque tentando explicar diretamente, é necessário ter o cálculo da pressão para calcular a velocidade e a velocidade para calcular a pressão, né? Então meio que um negócio meio complexo ali e para meio que para associar essas duas variáveis, né? Pressão e velocidade para uma ser a solução da outra, né? A gente precisa de uns artifícios aí e esses artifícios, né, no caso são métodos, né, schemes, aqui ele chama. A gente tem alguns tipo Simple, Simplec, Coupled e o piso, né? Esses aí conforme vamos aí trabalhando com a simulação numérica, vamos entendendo melhor as coisas boas e ruins de cada um aí e adequar, utilizar, né, melhor para adequar melhor, né, ao problema que a gente está resolvendo. No nosso caso, vamos utilizar o modelo Simple, que na realidade ele não é um nome, sim, uma sigla, mas ironicamente, né, é um modelo mais simples, digamos assim, de tu fazer essa solução do acoplamento pressão-velocidade. E é um dos mais utilizados aí, até porque se você for, né, ler algum artigo, enfim, né, encontrar na literatura, é um dos mais utilizados aí, e se tu for ver agora ele, né, enfim, começar a ler e encontrar esse símbolo, já vai meio que já associar com essa questão. Então ele é bem comum encontrar na literatura esse método. E para o nosso caso ele atende perfeitamente. O nosso caso é simples, então vamos usar um esquema mais simples também. Discretização espacial, que também é uma outra coisa, né, que está dentro lá dos métodos volumes finitos, né. Então, aqui também são artifícios matemáticos utilizados, né, para fazer calcular, né, as gradientes das variáveis, velocidade, pressão, né. Enfim, isso é um tópico bem avançado também do processo, né, de transformação de uma equação diferencial para a equação, né, algébrica pelo método volumes finitos. Então, é importante, se tiver interesse, né, em buscar melhor como é que funciona, é muito interessante isso aí. Mas aqui, a gente tem vários métodos aqui. Aqui a gente não vai mexer muito, até porque o método default que o programa utiliza é altamente recomendado, né? Então não tem por que mexer aqui. Esses parâmetros aqui para casos muito específicos, né? Vai mudar isso para simulações bem mais avançadas, né? Então talvez o uso de um método diferente pode produzir resultados melhores dependendo do tipo de análise, né? No nosso caso está perfeito assim. Indo agora, né, para a questão do controls aqui, aqui nós temos termos chamados termos de under relaxation ou relaxação, né? Aqui não vou entrar com muitos detalhes, mas esses termos são muito importantes para controlar, digamos assim, oscilações na solução numérica. Muitas vezes é possível que a determinada solução de um problema tenha muitas oscilações, né? Isso depois eu vou comentar o que seriam essas oscilações, mas esses parâmetros aqui de relaxação podem ajudar a controlar essas oscilações e produzir resultados mais melhorar, melhor dizendo, na convergência dos resultados. Esse parâmetro nós não vamos mexer agora, mas é importante ter conhecimento deles, assim. Report definition não vamos mexer. O que nos interessa agora é definir aqui em monitors os residuais, né? Se a gente dá um duplo clique em residual e focar nessa parte, essa parte options da esquerda não nos interessa, o que nos interessa é aqui, ó, equations. E aqui nós temos uma espécie de tabela com determinados parâmetros, aqui por exemplo, residual. Aí nós temos continuity, x velocity e y velocity. Essas são as equações que nós estamos resolvendo para esse caso. Então, se retornarmos, né, lá no início, aqui quando eu expliquei na malha computacional, que a gente tem as equações governantes, e aqui estão as nossas três equações.
é a equação do momento para a velocidade x, né, referente à velocidade x, a equação do momento para a velocidade y, né, enfim, e aqui a equação da continuidade, que são as três que a gente está resolvendo e está aqui. E esse residual aqui, né, voltando para a parte atual, né, do nosso problema, o residual ou critério de parada, muitas vezes pode ser encontrado, quando traduzido para português também, é um limite que nós vamos dar para a solução das equações, né? Então, são equações iterativas, né, que ele faz uma solução, calcula uma solução e a partir da solução anterior calcula uma nova solução até que atinge um critério pré-determinado, né? E um desses critérios é o critério de parada. Então, se eu pegar esse exemplo bem simples aqui, que a gente tem que se considerar que é a condição inicial desse problema aqui que eu tenho no contorno um valor de 100 e no outro contorno um valor de 500, eu quero calcular os valores de dentro, né? E eu não conheço os valores de dentro. Isso, se vocês observarem, aqui está preenchido como zero, que foi o chute inicial que foi dado para esses valores. Então, na primeira interação, nós vamos calcular, né, os valores internos, baseados nos valores das iterações da condição inicial, e com isso ele vai ter uma diferença nessa primeira interação em relação à condição inicial. Nesse caso aqui, aqui é uma média, né, que foi feita pegando os três valores aqui, menos o valor inicial, a gente tem a média, né, da diferença, enfim, uma das maneiras de calcular. E aí com isso, na segunda iteração, mesmo esquema, a partir da primeira iteração dos valores calculados, calcula as variáveis, né, internas do problema, e aqui se tem uma nova diferença. E conforme vai solucionando, vai atingindo, né, o valor próximo da solução, essa diferença vai aumentando. Então é nisso que é o critério de parada. Ele vai determinamos um valor específico para que essa solução ela pare de calcular. Senão, dependendo, né, a solução pode, né, o computador pode ficar calculando infinitamente, dependendo até atingir um critério de parada, né? Então, isso também é importante para o controle do esforço computacional. E a ideia é que essa diferença, né, ela seja próxima de zero, né? Quanto mais próximo de zero, melhor. Se for zero, aí fechou todas, né? Mas é impossível, por N motivos, né? Então, vindo aqui, né, equações, residual, continuidade, tudo mais, vamos utilizar um valor não muito grande, né, e não tão pequeno também, um valor de 1n a menos 4, 45 não, 1n a menos 4, é um valor relativamente comum de se encontrar em simulação numérica, até porque então a gente está colocando que a gente quer uma solução que tenha 1n a menos 4 de diferença entre a solução anterior para essa, para a final, né? Então, com isso a gente tem relativamente um resultado relativamente bom, né? E confiável, né? Porque muitas vezes, dependendo da aplicação, é capaz esse critério ser bem maior caso a precisão, né, da simulação seja obrigatória, vamos dizer assim, ou seja, uma necessidade, né? Mas isso também vai acarcar com maior esforço computacional, então deve ser tomar muito cuidado com relação a isso. Mas para o nosso caso, esse valor está adequado. Ok, beleza? Ok. Próxima etapa aqui é a questão da inicialização, né? O initialization aqui, como é que ele chama. Se a gente dá um duplo clique aqui, ele vai abrir uma página aqui. Eu não sei porque meu computador está travando, mas a ideia aqui é que seja colocada uma página sobre como o valor inicial vai ser determinado, né? Então, só aguardar o meu computador responder. Feito, respondeu aqui. E no nosso caso do Fluent, nós temos aqui dois tipos de inicialização. Tem a inicialização híbrida e a inicialização padrão, que aqui na padrão a gente literalmente determina um valor para as variáveis e a partir desses valores ele vai calcular a solução. A inicialização híbrida, por outro lado, o próprio programa tem um algoritmo que determina valores para as variáveis, né? Um chute inicial, meio que faz um processo iterativo baseado nas condições de contorno unitário e consegue calcular uma pré-solução. E a partir dessa pré-solução, o nosso cálculo da solução mesmo, ele é feito, né? Então, se a gente deixar marcado essa opção, clicar em inicializar, aqui no canto vocês veem aqui que ele fez alguns cálculos aqui, né? Então, muitas vezes esse processo, como está acontecendo agora no meu computador, essa parte de inicialização, ela pode travar, né, o computador, mas é algo que pode acontecer. O programa muitas vezes tem muitos bugs, tem muitos problemas, e até nessa parte aí também. Acho que agora ele destravou aqui. E aqui quando ele faz essa inicialização, ele dá essa mensagenzinha aqui no console, né? Após isso, então,
a gente vem aqui em Run Calculation, né? Essa parte de Calculation Activities não vamos necessitar agora, não vamos utilizar. Se a gente clicar aqui em duplo clique em Run Calculation, né? Nós temos aqui nessa aba Parameters aqui, o resto não precisa, mas aqui, ó, número de interações. Aqui também é um outro tipo de critério de parada, que seria a quantidade de interações que ele vai fazer. Literalmente, é o que indica, né? Então, assim, ó, temos o critério de parada do número de interações. Se o critério de parada for atingido antes do número de interações estipulado, a simulação para. Se o critério de parada não for atingido nas 10.000 interações, a solução ela para em 10.000 interações. Ou seja, o que atingir primeiro, no caso ou o residual ou as iterações, é o que vai determinar o fim, né, dos cálculos da simulação. Certo? Aqui no caso eu estipulo um valor de 10.000, né? Pode botar qualquer valor aí, desde que não seja zero, né? E a partir disso, tá tudo configurado, a magia vai acontecer na medida que tu clicar no botão Calculate, que é o que eu vou fazer agora, né? E aí que começa, né? Aí se o PC trava, se o PC dá tela azul, se o PC tá bom, se tá ruim, agora é a hora da verdade. O que acontece? Ao clicar no Calculate, para variar, o meu PC ele travou. Mas isso aconteceu também anteriormente, ali na solução. Isso dependendo, mesmo que o PC seja bom, ele pode dar essa travada, né? Porque o programa ele não é tão pesado, mas não é tão leve. Uma das soluções é tu abrir esse menu, fechar e tentar abrir de novo para ver se não dá esses problemas, né? Mas aí o processo de cálculo ele não é tão lento assim, ele é bem rápido, até porque esse é um caso bem simples, com condições bem tranquilas. E aí ele começou a solucionar. Olha só como ele está indo rápido na solução. E já solucionou. É bom tomar cuidado que quando ele acaba a solução, ele dá uma mensagenzinha, a solução está completa. Só que, como está mais lento o PC, né? Enfim, ele tá demorando. Mas vamos ver se não vai dar problema se eu clicar aqui. Vai dar, porque ele tá... mas isso é completamente normal, né? Até, eu disse, o programa ele é... Ó, a mensagem que eu falei, Calculation Complete. Aqui só para tomar atenção, né, nesse gráfico aqui, de Scale Residuals, né, que ele aparece quando tu começa a calcular. Aqui é basicamente como é que é né, a diferença, o residual da solução está acontecendo, né, como é que está o valor do residual para cada iteração, né. Então, se a gente for ver aqui as nossas três equações, ele faz cálculo, ele está resolvendo três equações ao mesmo tempo. Então, a preta é a continuidade, a vermelha é a velocidade em x e a y é a velocidade em y. E se a gente for ver aqui que essa diferença residual representada no eixo y aqui, né, ela vai decrescendo ao longo do número de iterações, né, e o cálculo parou, né, no valor de 145, que é o valor que ele atingiu a solução. A gente tinha colocado 10.000, mas como ele atingiu a solução em 145, solução, né, no caso, um valor menor do que 1 n menos 4, ele atingiu. Então, esse gráfico é como se nós voltássemos nesse exemplo, plotasse a diferença em relação ao número de iterações. É isso, basicamente.